dia, time. Olha, hoje é um dia de muita alegria. Eu queria primeiro, meu nome é Maria Albuquerque, sou diretora da Microlins. Tenho feito essas lives aqui, né? Começamos com essa quarentena, com esse isolamento, com o intuito de trazer aí mais conhecimento, de bater um papo, de eu poder estar mais perto do meu time, dos meus alunos, né? E fomos aí aumentando essa ideia, trazendo pessoas para compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês um sonho meu, né? Quem eu vou trazer hoje aqui é uma pessoa muito bacana, muito inspiradora para mim. Bom dia, Belzinha! Deixa eu mandar logo o beijo da minha filha. Beijo, Juju, que ela já acorda pedindo o beijo dela na live. Tá aqui do meu lado lá, mas quer o beijo pela live. E aí, quando começou, né? Quando ano passado, né, comecei a pesquisar muito, eu já venho numa busca de autoconhecimento, fiz a formação de coaching e tudo. Eu conheci, eu não me lembro por quem, o Pedrinho Salomão. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, da importância de momentos que a gente tem na vida, né, de apresentação, da importância do networking. A gente é apresentado às vezes para uma pessoa ou começa a seguir a pessoa por indicação de alguém, e o quanto isso pode impactar na sua vida, o quanto isso pode contribuir para o teu crescimento. Então, assim, o Pedrinho é uma dessas pessoas. Eu vou trazê-lo. Cadê ele? Eu acho que ele já está aqui. Peraí. Cadê? Como é que mexe aqui? Vamos lá. Aqui, Pedrinho. Que honra, galera. Que prazer enorme ter ele aqui compartilhando com a gente. Vão entrando. Ê, Pedrinho, que barato! Meu amigo, Minha amiga querida. presente, Que presente. presente é meu. Hoje eu encontrei, acabei de postar algumas fotos, né, da Bienal. E aí, Pedrinho, eu fiquei pensando, quem foi que me apresentou o Pedro? Me apresentou no sentido, o pessoal já me conhece, fala assim, Maria, você conhece a pessoa, não conhece presencialmente, mas você já acha que é seu amigo, né? E o Pedro foi uma dessas pessoas que alguém me apresentou virtualmente. Maria, segue, acompanha, um cara bacana. Eu não me lembro, infelizmente fiquei hoje de manhã fazendo esse exercício para ver se eu lembrava, até para agradecer, né, Pedrinho? Gratidão para essa pessoa. E eu lembro que você estava na Bienal e foi a primeira oportunidade. Eu falei, pô, o Pedro vai estar na Bienal, quero ir lá conhecer, quero ouvi-lo pessoalmente, presencialmente, comprar o livro, autografado, uma Você foi com a honra. família linda? E assim, o que que eu achei, o que que eu queria já iniciar, né? Passar a bola para você. Algumas coisas me conectaram muito fortemente a você, né? Primeiro, o teu entusiasmo, a tua maneira de enxergar o jovem. A Microlins faz um trabalho hoje, e eu me conecto muito com isso, de trazer não só a parte técnica, de trazer a parte comportamental, a importância que todo mundo precisa ser líder, líder da sua vida, da família, dos seus comportamentos. Então, assim, quando eu li o teu livro, eu falei, cara, conecta demais. E aí depois descobri que é inaciano, que é um pai que ama os filhos, e aí várias outras coisas que foram me completando, porque tem isso, né? O mentor, ele tem que ter algumas coisas que conecta. E assim, Pedrinho, uma honra. Para mim é um presente, tá? Tô aqui, papel e caneta para anotar. Presente para mim, tá com você, Maria. Carinho a gente retribui com carinho. Você tem tanto carinho pela minha carreira, pelas coisas que eu faço. Você sabe que tem uma coisa muito legal dessa pandemia. Primeiro, assim, o que a gente está fazendo aqui possibilita encontros incríveis, né? Então, eu tô aqui com gente que eu amo, a Érica, a Aline, a Dani Rabelo, tem um monte de gente muito querida, minha irmã, Gabriela, Ai, que Camila, barato. ó, muita gente legal. Então, assim, essa é uma possibilidade muito bacana da gente acelerar esses encontros, assim, né? Eu tenho dito que é como se a gente saísse para tomar um café e a gente tivesse a companhia de vários amigos, quer dizer, esse café fosse comunitário e coletivo, né? E você é daquelas pessoas que tem acompanhado, assim, a minha carreira, como ela é feita, né, de muitas reflexões minhas, assim, né, proprietárias, algumas coisas que me vêm à cabeça, que eu tento passar de forma bruta, né, porque eu acho que tentar passar o mais original possível também, acho que chega mais fácil às pessoas, né? Acho que está todo mundo nesse processo constante de ressignificar as vidas, assim. Então, receber esse carinho e poder retribuir, né, quando você me convida para a live, acho que não é mais do que uma obrigação, assim, é um prazer danado. Que bacana. E aí, Pedrinho, assim, quando eu te ouvia, eu tenho essa missão aí que não é fácil, né? Você trabalhar com educação, você ter
pessoas colaboradores hoje na pandemia junto comigo, isolados, de home office, sendo líderes, né, do seu trabalho, que antes eram subordinados, que antes tinham um acompanhamento, pessoas novas de vida, de idade, então não tem essa experiência até de vivências em outros empregos. A gente tem funcionários que são primeiro emprego. Então, assim, quando eu vi a oportunidade, eu queria que você tivesse esse olhar, né? Hoje, a minha audiência, né, a Microlins em si, é muito essa oportunidade, trazer esse olhar de, poxa, vai dar certo, acredita, dá o seu melhor, se dedica, vai ter emprego, vai ter trabalho, vai ter projeto, você vai conseguir de alimentar esse lado. Eu até peguei teu livro, fiquei lendo, né, alguns trechos hoje de manhã, como conecta, parece até que você estava escrevendo já para esse momento de pandemia, né? Quando você coloca trechos ali de, cara, seja líder daquele momento, no momento do desafio, o que que se faz? Queria que você trouxesse essa reflexão, né, nesse momento. O que que a gente pode aprender com isso tudo que a gente está vivendo? Olha, Maria, a primeira coisa é que todo mundo me pergunta muito, por conta, acho que desse livro, das palestras, ou do núcleo da palestra que fala sobre liderança, né? Qual é o papel do líder e como que a gente pode preparar os nossos líderes nesse momento. Muita gente tem me perguntado isso, inclusive eu tenho feito alguns módulos de treinamento para empresas focados justamente nisso, que o nome que a gente tem dado é o papel do líder em tempos difíceis. Olha. E o curioso é que eu sempre começo essa reflexão dizendo o seguinte: o papel do líder em tempos difíceis ou em tempos fáceis, de bonança, de prosperidade, é exatamente o mesmo. Você sabe qual é o papel central ou o desafio central de um líder, seja um líder de uma família, seja o líder da sociedade civil organizada, seja o líder de uma empresa? É manter a lucidez. O que a gente tem perdido com constância na nossa vida é a capacidade de sermos lúcidos. A gente tem descartado o bom senso o tempo inteiro e o pior, sem perceber. A minha irmã mais velha, como você sabe bem minha história, minha irmã mais velha é uma das maiores psiquiatras, é a maior psiquiatra infantil do país. A Isabela é um fenômeno. E eu namoro muito com os temas da psiquiatria porque a gente conversa muito, ela é um grande oráculo para mim, assim, né? Joana, querida, um beijo, que saudade, um beijo enorme para você, querida. E namorar com a psiquiatria às vezes me chama, né, me salta aos olhos temas que vêm de lá. E uma vez procurando definição de lucidez, encontrei várias, e lá no final, no dicionário, tinha assim, psiquiatria. Então, o que seria lucidez dentro da psiquiatria? Um estágio transitório de sanidade diante de uma loucura ou diante de um problema da psique. Ou seja, um estágio transitório de sanidade. Se a gente fizer uma analogia à nossa vida, é como se a gente vivesse numa grande loucura, e vivemos, né? E a gente precisasse de lacunas, de momentos de sanidade, de mente sã. Hoje de manhã, a gente já se fala muito cedo, né? 5 da manhã, eu fui correr muito cedo hoje. Isso é outra coisa que me conectou, porque eu tenho poucos amigos loucos que acordam cedo igual a mim. E hoje eu escrevi um negócio que acho que responde um pouco isso, né? Dizendo o seguinte, a gente tem se preocupado em higienizar as nossas mãos, todo mundo, né? Tô com o álcool gel aqui atrás fazendo suporte do telefone. A gente tem se preocupado em higienizar as nossas mãos, mas parece que pouco temos nos preocupados em higienizarmos as nossas mentes. Ficamos tão obcecados por essa ideia de passarmos o álcool na mão, que eu adoraria, que eu escrevi no post, eu adoraria que esse álcool penetrasse nas nossas entranhas e chegasse nas mentes para limpar a mente de tanta gente que, por exemplo, tem escolhido rancor, tem escolhido a intolerância. No caso da liderança específica, como você trouxe para cá, quanta gente que escolhe liderar pelo poder, ou pelo menos almeja o poder para poder liderar, entre aspas, né, em cima de uma coerção, em cima de um desafeto, em cima de um desamor. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar sobre o papel do líder é que não muda. A gente precisa restabelecer o bom... Marcelo Castelo Branco, eu preciso só parar aqui, porque esse é um grande ídolo que eu tenho, uma das minhas grandes referências de vida e de trabalho. Um cara de uma generosidade incrível, um cara presidente da UBC, um cara que sabe tudo no mercado de música. O cara me ajudou muito, Marcelo. Um beijo para você, muito legal ter você aqui, irmão.
Então, manter a lucidez e o bom senso, acho que é o primeiro passo, primeira coisa que a gente precisa reconsiderar no papel da liderança. O segundo é que a gente tem se preocupado muito com o discurso, Maria, e a gente está vivendo de novo esse momento, né? Esse momento onde a gente encontra polarização. As pessoas ainda acham, inconscientemente, que elas vão ensinar aos outros ou que elas vão, de repente, virarem um modelo através das coisas que elas falam, né? Que a gente vai ensinar filhos através do nosso discurso. E para isso, às vezes, a gente imposta a voz, a gente pega aquelas frases de efeito, né? Quer dizer, quando a gente é pai, a gente entende rapidamente que os nossos filhos não aprendem com os ouvidos, eles aprendem com os olhos. Então, é o papel do líder liderar através do exemplo. A gente se preocupa menos com esses discursos ainda baseados na liderança pela hierarquia e pelo poder, e entender que liderança não é um exercício de poder. Porque se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá, para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso para liderar. Então, acho que entendendo essas duas questões, a gente consegue dar um belo start, uma bela caminhada no que pode ser ou no que deve ser liderança. E Pedrinho, ouvindo você falar, né, me dá uma paz até para os jovens, de, assim, não precisa ser velho, porque às vezes eu ouço, né, 20 anos, até eu chegar a ser gerente, primeiro, calma. Segundo, vá com seu time e seja verdadeiro, né? A liderança não quer dizer que você precisa do cargo, você pode ser. Você deu um exemplo no livro que está me vindo aqui, de um estagiário que toca projeto, né? Ele é um estagiário e ele pode, sim, por que não? Eu tenho exemplos, Pedrinho, até queria aproveitar, dar os parabéns. Eu tenho um funcionário fazendo aniversário hoje, o Daniel, que assim, é um exemplo, eu aprendo todo dia com o meu time, é uma galera nova, jovem, que às vezes eu me pego, né, fazendo uma frase, falando alguma coisa que eles olham e falam, o que você está achando disso? E a pessoa me vem com uma lição, com outro olhar que eu falo, cara, eu agradeço assim internamente, falo, gente, imagina eu sozinha, sem ter esses jovens do lado falando, não, mudando, ó, tá mudando, isso aqui é assim, isso aqui é legal assim. E isso aqui é bacana, né, ô Pedrinho, essa tua mensagem de, cara, dá para todo mundo ser. A gente precisa realmente entender quais são os valores, o que realmente a gente precisa preconizar. É o que você falou, né? Hoje a mídia, né, tudo isso que a gente vive, coloca na gente, principalmente nos jovens que estão aí, eu fico muito preocupada com esse isolamento, com essa falta de relacionamento. A gente precisa, para ter isso tudo que você está falando de tolerância, a gente precisa praticar, né, Pedro? E aí o isolamento tira um pouco disso, né? Isso me preocupa no home office. Como é que a gente consegue hoje trabalhar isso? Como é que é teu olhar com relação a isso? Dessa falta da interação presencial, né? Bom, a gente tem uma Rafa Prestes, um beijo também. Muita gente querida aqui junta, Maria, que bom. Ah, muito bom. E essa tua colocação do café, quando que a gente ia reunir essas pessoas, né? Tanta gente legal que acompanha o trabalho assim da gente, é muito bacana. Tem uma coisa, esses dias escutando o sermão do... Eu até falei de algo parecido na minha coluna lá na Mood FM essa semana, escutando o sermão, que na verdade é uma palestra do Padre Fábio de Mello, aos domingos. Maravilhoso. É feito, mesmo para quem não é católico, né, vale a pena assistir, porque são reflexões até pouco religiosas. Ele até esse domingo falou um pouco, né? Deu um recado de que talvez ele seja um pouco herege nessa história, assim, mas ele tem trazido coisas incríveis. E uma delas que ele falou é que o sucesso, né? Eu tenho uma frase que roda aí, né? Roda mídias sociais afora, que é a minha frase do sucesso, que não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. E ele falou um negócio interessante sobre o sucesso não ser um subir de escadas, e sim um descer de escadas, que a gente precisa descer para o porão, né? Ele não falou porão, mas eu estou falando para o porão das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, entendê-las, para aí depois sim trazer algum tipo de olhar sobre a vida para os outros, né? E que a gente pouco se enfrenta diante dessa evolução. Eu acho que isso responde um pouco dessa tua questão do distanciamento físico que a gente está vivendo. Se por um lado a gente está distante das pessoas, Duda querida, um beijo. Se a gente está distante das pessoas fisicamente, a gente nunca esteve tão próximo dos nossos sentimentos. A gente nunca esteve tão próximo dos nossos medos, né? De lidar com as nossas emoções de forma mais ampla, mais capilarizada, né? A gente na correria do dia a dia, a gente tende a resumir, né, os nossos A se ocupar, né?
E a gente faz meio que assim, né? Raiva, amor, alegria. E aí a gente vai encontrando num momento como esse que existem vários níveis, né? Vários degraus que você pode descer diferentes, né? Sentimentos que você já não sentia, né? Eu acho que termos, você dá valor a outras coisas, né? Você sabe que eu acho que essa construção, esse momento de construirmos versões nossas melhores por conta disso tudo que está passando, dessa obrigatoriedade de reflexão, né, dessa pausa que deveria ser restauradora para muita gente, dessa comoção mundial. Acho que tudo isso está abrindo uma belíssima janela para a gente evoluir internamente, para a gente fazer essa descida de degraus, entendermos as nossas questões e aí sim podemos sair daqui, né, para que possamos sair daqui mais, com mais força e mais contundência para cuidar de pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, entender o que a gente está fazendo para melhorar. E por que eu estou dizendo isso? Por que me veio isso? No Instituto da Criança, queridíssimos, uma das instituições mais bacanas e sérias de filantropia e caridade que eu conheço, Pedro Werneck, meu amigo, Pedro um beijo no Werneck. Instituto. Então, assim, por que eu estou dizendo isso, Maria? Porque a gente tem passado por esses 100 dias, muitas pessoas têm passado por esses 100 dias, parece que piorando. Parece que diante disso tudo que a gente está passando, onde a gente tem um belíssimo convite, por exemplo, para diante de uma pandemia sem precedentes, ninguém sabe, ninguém previa que isso podia acontecer dessa forma, e como não existe precedente, não existe um caminho ainda, né, instaurado, opiniões que são divergentes tendem a virar conflito. Né? É louco porque assim, quando a gente volta, quando a gente vai voltando um pouco no tempo, né? E a gente, por exemplo, vai vendo lá Voltaire falando sobre tolerância, né? Sobre a aceitação da diferença do outro, né? Tem uma frase que é atribuída a ele, mas que não é dele, né? Que ele fala que ele pode não concordar com o que você vai dizer, mas ele vai lutar até a morte para que você tenha o direito de dizer, né, aquilo que ele não concorda. A gente tem deixado de lado no esquecimento, né? É um momento para a gente escutar opiniões, né? A gente tem confundido debate com duelo, né? Então a gente fica querendo vencer, né, de forma autoritária, implementando as nossas ideias, os nossos ideais, e aí deixam de ser ideias ideais quando a gente não quer mudá-los, passam a ser dogmas, né? Então eu acho que cuidar das pessoas agora de fato, ou pelo menos entregar para elas um cuidado maior, é ensiná-las a aceitar que a gente vive num mundo cada vez mais diverso e diferente. Então, e eu falo disso especificamente na pandemia, porque diante de uma primeira pandemia digital, né, onde a gente é abastecido tanto de fake news quanto de notícias que se repetem, né, muito ruins, a gente tende a instaurar aquela ideia de terra arrasada, né, que não permite com que pessoas sejam nem mais felizes, né? Perfeito. Eu Ter vi como, uma colocação sua disso que eu achei né? incrível, Pedro. E isso é porque é engraçado, ô Maria, que quando a gente fala isso, né, quando a gente traz essa ideia, quando eu trago a ideia de dizer que o pior de uma grande crise, eu já falo isso há muito tempo, mas o pior de uma grande crise ou de uma pandemia nunca é ela em si, porque ela passa. O pior são aquelas pessoas que não aceitam que outras encarem momentos difíceis com sabedoria, leveza, otimismo, né? Quando as pessoas, por exemplo, se revoltam com o fato da gente postar, sei lá, o nascer do sol, né? O problema Perfeito, é Pedro. aquele post do nascer do sol, o problema está naquela pessoa, né? Ela precisa de um tratamento, ela precisa entender o que está acontecendo. Então, quando a gente não aceita a forma do outro de levar a vida, né? Quando a gente não aceita ou quando a gente não possibilita o outro de ser o que ele é, né? Ou enfrentar os seus problemas de repente de uma maneira diferente da nossa, a gente tá fazendo tudo que a gente não deveria fazer para construir um mundo melhor. Então, eu acho que é muito importante nesse exercício de cuidado do outro, à distância, a gente trazer mensagens de conciliação. De novo, voltando ao começo da nossa primeira reflexão, o bom senso, a lucidez, ele é quase que um ponto do meio, né? Como diria o pai da homeopatia, né, o Samuel Hahnemann, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, quando a gente perde a dose, né, de alguma coisa que a gente julga remediar alguma questão nossa, a gente pode estar se envenenando. E é o que a gente acaba observando. Então, eu acho que o que a gente pode fazer agora de cara é cuidar das pessoas com mensagens muito mais
afetuosas, mesmo que difíceis de serem dadas, né? Eu fiz esse exercício esses dias, né? Falando um pouco sobre esse momento em que a gente está tendo a opção, né, de escolha. A gente, na teoria, a gente não tinha, estávamos todos isolados e confinados, e isso era extremamente importante, pelo menos nesse primeiro momento. E agora, diante de opinião, né, de um comitê científico aqui no município do Rio, principalmente, a gente tem retomado ou tentado retomar a vida, o comércio, né? E aí a gente agora tem a opção. Pessoas que querem ficar em casa, e eu acho legal, quem pode, né? Quem está tranquilo, quem está bem, quem tem questões financeiras que possam fazer isso, né? É ótimo que todo mundo tivesse entretenimento à vontade, né? Perfeito. TV de último tipo, né? Ar-condicionado, comida, Espaço confortável. exatamente, acho maravilhoso, mas tem um outro lado, né, que é uma grande maioria de pessoas que precisam trabalhar e a gente esquece, como o Gonzaguinha dizia numa música que eu gosto muito, né, que o homem se humilha, se castram seus sonhos, né, o seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, assim, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, né? Então essa ideia do trabalho, óbvio que a gente está falando, né, com responsabilidade, cumprindo a agenda. Claro. Mas se é uma opção, eu preciso estar preparado para aceitar que diante de uma escolha, né, se não estamos mais, entre aspas, num sistema totalitarista, no bom sentido, do tipo, olha, decidimos que todos vamos ficar em casa, agora podemos abrir, eu preciso aceitar a opinião dos outros, né? Perfeito. Como a gente fala de mercado também, né, como a gente fala de economia, de vidas, né, de produção, a gente precisa ter a mente sã para entender que nem todo mundo vai pensar igual a gente, mas que mesmo pensando diferente, a gente, através do afeto, a gente pode encontrar, né, um equilíbrio, que aí sim talvez seja o caminho do meio para a gente nem se envenenar e nem, né, deixar de tomar o remédio que é necessário. Né? Patrick, meu irmão, um beijo, faremos uma live hoje à tarde. Esse cara é um grande irmão de colégio também, Naciano, Maria. Ah, que bacana, vou assistir. Pedrinho, diante disso que você falou, né, uma coisa que me veio agora, quando a gente teve aí a pausa, né, obrigatória, paramos as aulas e tudo, eu acompanhei muito os alunos, o que está acontecendo, como é que a gente vai continuar atendendo, como é que a gente vai pivotar isso de uma maneira online. A gente fez, graças a Deus, a marca, né, a Movedu fez um trabalho muito bacana. E eu ouvi de alguns alunos, não, peraí, vocês querem continuar dando aula? Não, a gente tem que ficar sofrendo, mais ou menos isso. Não, a gente não pode, vocês têm que parar e a gente tem que ficar aqui assistindo o noticiário, contando as mortes. E aí aquilo me bateu, eu falei, não, como é que eu explico? Não, olha só, tudo bem, é uma opção que você tem, com certeza, e eu vou respeitar, mas existe outra opção, né, Pedrinho? Da gente realmente, não, cara, vamos aproveitar, o que que você pode aprender com isso tudo, o que que você imagina, porque vai passar. Essa pandemia, de alguma forma, vai passar. Se a gente vai estar vivo, se vai, o que que vai acontecer, a gente não sabe, mas caramba, e é isso, é sem ter raiva, né, Pedrinho? Sem falar assim, olha só, claro que. É assim, entendi. O medo paralisou essa pessoa, entendi, caramba, como é que eu ajudo? E ter esse olhar até para os colaboradores, né? Eu tive o meu time aí, cara, trabalhou num grau, num nível super criativo. Eu até fiz uma brincadeira com eles toda semana, todo domingo eu mando uma pizza para um deles. E quem elege esse colaborador são eles mesmos. A gente faz uma brincadeira durante a semana toda, eles vão votando. E foi muito legal eu começar a praticar com eles o elogio, porque também é uma coisa difícil. Às vezes eu falo, gente, né, um ou outro não participou, eu vou lá no individual e falo, fulano, você não tem nada, ninguém que você tenha olhado e falado, pô, isso aqui eu achei bacana, bota pra fora, é bacana elogiar e tal. E foi na prática, e eu vivenciei isso, e tá no teu livro, né, até isso de você experimentar, de você elogiar um dos capítulos, né, ilumina a vida do outro, né, Pedro? Como é que você consegue hoje ter esse olhar, apesar de tudo, apesar de toda a desgraça? Ilumina. Ninguém é tão pobre que não tem nada para iluminar o outro, para ajudar, né? Às vezes eu ouço isso, mas eu sou muito novo. Cara, você tem uma alegria de viver, talvez uma inexperiência, uma imaturidade linda, que eu já não vou ter, que eu já vou olhar julgando. Não, isso aqui não vai funcionar, porque lá em 1900 e sei lá quando, eu fiz e não funcionou. Né, Pedro? Eu acho que isso também é um outro olhar que hoje eu estou me colocando nesse lugar. Né? Quando eu abri a empresa, eu era muito nova e eu tinha colaboradores mais velhos. Né? Hoje não, hoje eu sou a mais experiente do time. Então, assim, é bacana, eu já tenho esse olhar de falar, cara,
o olhar dele me completa, né? Você, a gente se alinha muito, né, nesse olhar. Olha que coisa interessante. Tem um autor que eu tô encantado assim, com a temática dele, que é o Bertrand Russell. Ele é um cara que escreveu em 1930, 1940, e ele escreveu um livro que se chama O Contexto da Felicidade. É um grande ensaio, né? Esse cara traz ideias magníficas, assim, incríveis, né? sobre a ideia da felicidade, mas ele passa mais da metade do livro dele falando sobre o que gera infelicidade, para depois falar, né, numa parte sobre o que é felicidade. E uma coisa que ele fala que eu acho extremamente interessante, e que é um pouco do que eu falo, né? Eu tenho ganho alguns livros assim de algumas pessoas que falam, cara, você tem que ler esse cara aqui porque ele falou alguma coisa que você está falando, assim, né? E é legal ver como é que as ideias se cruzam um século depois, né? Assim, em algumas coisas. Ele fala que uma das causas da felicidade, né, é a capacidade que a gente tem de despertar interesses impessoais, né? E o que seria isso? A gente gasta muita energia, né? Mary Olivetti, meu amor, eu te amo. Natasha, querida, que bom ter você aqui, minha amiga aqui no desafio de educar filhos. Temos filhos na mesma escola, a gente se Pedrinho, só um parênteses, gente, eu adoro quando eu entro na live do Pedro, Maria, é tão verdadeiro e é tão bacana viver hoje o outro lado, de estar com você Que e bom, meu você... amor. Ah, Maria, fico muito feliz. É que eu adoro esse cara, Maurinho, meu irmão de vida, né? Meu grande amigo. Um beijo para você também, Natasha. Quando a gente fala dos interesses impessoais, né, que o Bertrand dedica um capítulo, se eu não me engano, é o 15º ou 16º capítulo desse livro, para falar dos interesses impessoais, o que toma a nossa energia, né, o que causa a nossa fadiga emocional, são aquelas coisas que a gente elenca como prioritárias, né? Quando a gente não tem a capacidade de esvaziar as nossas mentes com coisas menos interessantes, né? Assim, eu estava vendo outro dia essa condenação que estavam fazendo à volta do futebol, né? E assim, que é um absurdo, pessoas morrendo e o futebol vai voltar, né? Um hospital de campanha do lado do Maracanã e tal. E aí eu parei para pensar como se fosse o seguinte, né? Como se a gente tivesse também, então, já que a gente não pode assistir o futebol, ou que os atletas não podem voltar, mesmo que com o estádio vazio, né? É como se a gente não pudesse escutar uma boa música, sabe? Olha, o mundo tá... Perfeito. Então você não liga, né? Não liga o teu som. O mundo tá acabando, então você não assiste um bom filme, não lê um bom livro, Perfeito. não sorria com seus filhos e não faça nenhum jantar. Vive em jejum, né? Quer dizer, quando você categoriza o sofrimento, né? Quando você minimiza a ideia de que, por exemplo, eu perdi meu pai por câncer, mas que seria mais triste se eu perdesse ele por Covid, eu estou entrando numa seara que não é minha, que eu não tenho direito, né, de falar. Então, eu acho que fazer a manutenção dos interesses por interesse, ou despertar o nosso interesse por questões impessoais, talvez seja uma belíssima solução para a gente começar a esvaziar a nossa mente, né? Se eu tenho lá o meu trabalho, até a educação dos filhos, o gerenciamento da minha conta bancária, tudo isso me causa muita demanda, né? Me coloca muita energia. O ideal seria que eu criasse alguns outros hábitos que me levassem para coisas que de repente eu não me cobre tanto. E que talvez por eu não me cobrar, possam fazer esse processo de lavagem da mente que eu tenho tanto falado, né? Que é o Associado álcool. gel, né? Talvez passar o álcool gel nas nossas cabeças seja assistir um filme leve, né? Fazer uma caminhada diferente, Se permitir, né? um novo hábito. Então, eu acho que talvez essa seja uma possibilidade e que eu acho que precisa ser muito ditada, né? Ditada no sentido de verbalizada, né? Para os nossos jovens nessa possibilidade de não termos que encontrar propósito em tudo, sabe? Assim, essa ideia de que a nossa vida precisa ser um grande propósito, né? E que tudo precisa ser revestido de propósito, traz uma responsabilidade tão grande para a construção. Com certeza. E Esquece de viver. assusta, né, Pedro? Assusta. Assusta e afasta. O meu terceiro livro fala sobre isso, então eu estou muito fresco para falar sobre o presente, né? Tô louca por ele, hein? Tá lindo, assim. Hoje eu recebi o penúltimo capítulo, a gente tá fechando, assim, a Marília, que é a minha ghostwriter maravilhosa. Tula, eu te amo, uma das maiores psiquiatras do país. Ah, amo! Estudou Eu amo comigo! paixão do Santo Inácio, né? A Tula é maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa, amo muito. Então, esses interesses impessoais,
eles abastecem a nossa alma e tiram a nossa necessidade de encontrarmos propósito em tudo. Essa ideia de que a gente precisa estar revestido de propósito para chegar, para andar na rua, né, tira a leveza do ser. É ótimo a gente ter propósito, claro que é ótimo a gente ter propósito, é ótimo a gente ter, de repente, não, olha, eu tenho um objetivo específico para fazer aqui. Mas viver a vida com leveza também é tirar um pouco dessa responsabilidade. E a gente precisa explicar isso principalmente para os nossos jovens. Perfeito, Né? Pedro. Nesse Sem mundo onde a gente... cobrança, né? Eles se sentem cobrados a descobrir e aí não vive. E não vive o presente, né? Já diria Santo Agostinho, existem três tempos verbais, né? O presente do futuro e o presente do passado. É maravilhoso você imaginar que um cara que viveu, né, há tantos anos atrás, que não teve contato com o iluminismo, nem com o renascentismo, imagina, né, Perfeito. tinha tanta clareza sobre esse conhecimento humano, sobre o que a gente pode tirar da gente. Então, a gente tem se esvaziado desse presente. E aliado a isso, Maria, o que a gente tem, principalmente nos jovens, né, e agora a gente também, né, todos nós estamos meio que acometidos Vivendo. mal, mas o que a gente tem vivido, a experiência que a gente tem vivido hoje, e a gente tem esse comparativo, e talvez por isso fique mais claro para a gente, é essa ideia de que a gente não pode dormir sem saber alguma coisa. A gente fez parte dessa geração, porque a gente não tinha o Google, então quando a gente tinha uma dúvida, a gente dormia com ela, né? E diante dessa dúvida, se a gente no dia seguinte não encontrasse um professor que respondesse a nossa pergunta, ou o nosso pai não soubesse, ela ficava quase por toda a vida Vagando. com a gente vagando na cabeça. Hoje, como a gente tem acesso à informação é commodity, os nossos jovens têm sido acometidos pelo que eu tenho chamado, Tula, me permita aqui, né, a obesidade intelectual que cria a anorexia emocional, né? Quando a gente enche a nossa cabeça de informação e a gente acha que o nosso intelecto está inflando, na verdade a informação vem e vai, né? E aí a gente fica obeso, é como se a gente comesse sem nenhum tipo de restrição. As nossas taxas, né, intelectuais, elas se perdem e a gente não consegue absorver sabedoria. E diante disso, de achar que temos que saber de tudo, a gente vai se esvaziando das nossas emoções. É como se a gente tivesse e aí pedindo licença médica para falar sobre esse termo, né, complexo, que é a anorexia. É como se a gente olhasse no espelho e a gente enxergasse uma outra pessoa e a gente fosse lá para o banheiro e jogasse para fora as emoções, as poucas emoções que a gente tem dentro da gente, porque a gente não consegue lidar com elas. Então, esse excesso de informação tem causado na gente essa impossibilidade de adquirir conhecimento e sabedoria. Porque, ao contrário do conhecimento, a informação vem e vai, o conhecimento fica. Né? E E na mais prática, né? Praticando, né, Pedrinho? na prática. E a sabedoria, aí sim é a prática pura. Porque quando a gente pensa em alguém sábio, né, e hoje tem um ótimo exercício para fazer com os nossos jovens, ou a gente fazer, quando a gente pensa em alguém sábio, se eu te pedir para pensar em alguém sábio, você não vai escolher um intelectual. Você provavelmente vai escolher aquele tio-avô, aquela avó, aquela bisavó, aquele idoso, aquela pessoa que provavelmente não tinha instrução, aquele porteiro que sempre tem uma imagem incrível, aquela pessoa que vive bem a sua vida, porque a E sabedoria apesar de, né, Pedrinho? Apesar de tudo, apesar de não ter estudo, apesar da pobreza, apesar. viveu extremamente bem, ou vive extremamente bem. Por quê? Porque a sabedoria, na minha humilde opinião, é a capacidade que a gente tem de exercitar o conhecimento sobre o ser humano. O que faz a gente ter sabedoria de vida, de vivência, é a capacidade que a gente tem de viver a nossa vida aqui na plenitude. Só que a gente sai tanto desse aqui, a gente vai para tantos lugares por conta da meritocracia, por conta do poder, da hierarquia, por conta dessa sapiência imposta, né? Todos temos que ser extraordinários, o que é impossível. Perfeito. Eu amei quando você falou isso ontem, Pedrinho. Porque, assim, essa ideia de sermos extraordinários ou de só termos valor se formos extraordinários, resume a uma pequena parte, uma Com pequeníssima certeza. parte da população, a ideia de sucesso. Porque se o nome é extraordinários, né, os ordinários somos maiorias. E se nós, eu como ordinário, né, não entendo valor na minha ordinariedade, tudo vai por água abaixo. E onde que está o valor da ordinariedade? O ordinário é aquele que está atento ao que acontece na ordem do dia. Né? É o óbvio. O óbvio que precisa ser dito. No mundo onde a gente tem que ser extraordinário, né, Borges, querido irmão, onde a gente tem que ser extraordinário, onde a gente é comparado com os extraordinários. Perfeito. Quando Borges entra na polícia, ele é comparado com aquele policial que é fora de série.
E aí a gente começa a achar que só tem valor quem é fora de série. Mas o nome diz, ele é um fora de série. Né? Então, dentro da normalidade, da mediocridade, estarmos na média, podemos encontrar até muitas vezes de forma mais fácil do que o extraordinário a beleza do que é óbvio. Né? Então, é E do importante... nosso talento, né, Pedrinho? Cada um veio com... E da nossa forma de encontrar a melhor maneira de se viver. E uma coisa que eu ouvi também esses dias que eu achei um barato, cada um de nós tem, como se a gente fosse fazer um bolo, né? Os ingredientes do bolo, cada um com os seus amigos, com a sua família, com tudo que você viveu até então, você tem uma receita diferente da minha. Por mais que você seja inaciano, por mais que a gente se conecte um monte de coisa, claro que é diferente. Então, eu vou poder proporcionar para o mundo, para o universo, uma coisa diferente de você. E eu não preciso ser extraordinária para isso, é só a minha composição em si já é linda, já é perfeita. E trazer essa visão para o jovem, Pedro, assim, para mim hoje é o meu grande desafio, né? Como é que eu explico para um jovem que a mãe trabalha para caramba, não tem tempo, que às vezes nem conhece o pai, que vive numa situação assim, sem muita esperança, como é que é colocar para ele que, cara, acredita? A fé, até no teu capítulo da fé do teu livro, Pedrinho, olha, recomendo. Eu marco, eu já emprestei ele, peguei de volta, Ricardo, um amigão meu, falei, Ricardo, eu preciso dele de volta, porque assim, olha, eu preciso reler neste momento tão importante. E você fala aqui da fé, né? De você acreditar, ter paciência. O que é a fé? Eu queria muito ouvir de você de novo essa explicação, Pedrinho. O que é a fé? Que o pessoal acredita que fé é você ficar rezando. Calma, não é isso, né? Bom, eu gosto muito de falar sobre fé também, assim, né? Muito, porque acho que tem alguns termos que acompanham a gente de forma tão presente na nossa vida e a gente não se toca, né, da importância deles, às vezes até do significado. Sim. Você falou sobre explicar para os jovens, né, esse processo, do que você sintetizou, essa ideia de maturidade, né, da gente aceitar algumas coisas. Eu acho que antes de falar da fé, a gente pode falar, ou junto da fé, né, a gente pode falar um pouco da resiliência. Né? A resiliência ela pode ser encarada como uma acomodação, e muitas vezes né? Ou a resiliência pode ser aquela ideia de você envergar, mas não quebrar e sair mais forte para construir alguma coisa melhor. Né? A primeira é muito preocupante, né? Que é aquele cara que aceita tudo e acha que tudo é obra do destino associado à fé. Né? Essa fé que congela. E o outro não. O outro é o que tem a fé de chegar de achar que pode falhar, que pode chegar, né, num lugar ruim, no fundo do poço, mas precisa se erguer e sair fora, e que precisa não quebrar, e a resiliência chega... Aprender, né? Aprender com aquela lição. Chega a esse ponto. Abrir mão das suas convicções, né, e entender que convicções são coisas mutáveis e que a grande maioria dos nossos ideais vem de narrativas, né, que tem muita chance, muita probabilidade de não serem totalmente verídicas, já nos dá uma consciência muito grande. Eu sou dois exemplos assim muito, muito básicos. Né? Você estudou no Santo Inácio, Natasha é minha amiga aqui, né, de filhos, nossos filhos estão no Santo Inácio, e o Bento, meu filho, estuda no Santo Inácio. Patrick, que eu vou fazer a live mais tarde, estuda no Santo Inácio. Né? Eu fui expulso do Santo Inácio no primeiro ano, né, no primeiro ano do chamado científico. E eu coloquei o meu filho no Santo Inácio. Né? Uns acham que é por vingança, né? Que eu posso usar ele como veículo de um atentado, alguma coisa assim na escola, né? Mas não é essa a história, muito pelo contrário. Eu acho que a gente pode e deve rever as nossas convicções e Ressignificar, né, Pedrinho? Significar e entender aonde que as histórias podem ser recontadas. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, você não se prender nas suas convicções. Pra você ter uma ideia, o colégio era a minha primeira opção, minha esposa Marília concordou, e eu estou amando essa experiência. Eu já até brinquei que durante a pandemia, eu fico responsável pelo homeschooling aqui em casa, né? Eu falei que eu já estudei nesses 100 dias no Santo Inácio mais do que eu estudei minha vida inteira, então acho que eu deveria ser readmitido, ou deveria ter uma menção. Não, o cara correu, nem meu filho a fazer letra cursiva, tá? Tô super orgulhoso das coisas que eu consegui já no Santo Inácio. Reabilitação, reabilitação. Então, reabilitação, aliás, é um ótimo termo. Então, essa é a primeira coisa. Né?
que rever nossas convicções, entender que a gente pode evoluir, né? E que nós todos participamos de um processo de evolução, né, Natasha? Acho que é extremamente importante. A segunda, com relação à fé, propriamente dita, é que a gente tem se acostumado muito à ideia de que fé, e ela é muito retratada através dos emojis, das mãozinhas assim, ou das mãozinhas assim, significam que a nossa crença por si só se basta. Como eu falei das narrativas, eu sou um católico, praticante, né? Eu vou à missa todo domingo, adoro essa narrativa, é uma história que eu acho muito bacana de ser contada. Acredito, né, na ressurreição dos mortos, acredito na vida. Esse ritual faz sentido para você, né, Pedro? E tá tudo bem para quem não faz, né? Agora, faz sentido para mim, eu rezo por ele, né? A Gesa é meu brother, assim, meu guru, os santos. Então, assim, eu tenho toda a relação que eu poderia ter com a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? Mas é muito fácil imaginar que isso é uma narrativa, né? E quando eu quero impor às pessoas a minha narrativa como única a ser aceita, o que eu estou dizendo é que muçulmanos, judeus, Judeu. gnósticos, né, ateus, espíritos são mentirosos. Porque se só a minha narrativa é verdadeira, eu estou dizendo que a dos outros é mentirosa. Perfeito. Como é bom quando você tem uma narrativa que você gosta, e você gosta por gostar. E eu não preciso impor ela a ninguém. E eu posso dizer, tá bom, tem grandes chances de ser mentira. Tem grandes chances de João, no afã de produzir um livro incrível, ter uma mentirada ali no Evangelho. Ou Mateus, ou Marcos, né? Ou Lucas. Não, eu tava tão Não muda para mim, né, Pedro? história diferente. Quando você conta a história, você não dá uma floreada, né? Então, assim, tudo bem, tá tudo certo, mas tá bom, são as minhas narrativas. Eu não preciso impor isso ao mundo, eu não preciso defender de novo. É a ideia do debate, né, e da discussão, né, ou da imposição, né? Porque quando vira briga, aí já não vale mais a pena. O que a fé... Perdeu o sentido. Primeiro que a fé precisa ser construída em cima dessa ideia de que narrativas são narrativas e podem deixar de existir, né? E tudo bem se você quiser continuar a acreditar nela. A segunda é que fé de mão vazia não adianta nada. Publicar o emojizinho assim ou assim, tá na primeira fileira né, do terreiro, da sinagoga, da mesquita, da igreja católica, né? E sair não era nem um pouco, né, Tula? Jesus era zero proselitista, né? Então, quando você sai da igreja, ou quando você sai do templo, da casa de Deus, seja lá qual for a sua religião, né? E você acha que as suas orações te revestem de pensamentos positivos e que isso vai mudar o mundo, você está redondamente enganado. Perfeito. O que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. Muitas vezes, o pensamento positivo gera inércia. As pessoas que acham que precisam meditar, fazer retiro e que aí tudo vai estar ótimo, pode ser um começo, pode ser um gatilho. Mas se você não tiver atitudes positivas, você não muda no mundo. Ontem, eu estava no calçadão da Praia do Flamengo com os meus filhos. A gente estava correndo, brincando, jogando bola. E aí eu passei por um moço do sorvete, né? E aí as crianças quiseram picolé e a gente comprou picolé. E meus filhos já chamam, a gente já conhece esse senhor, chama ele de vovô e tal. E aí falou, vovô, dá um picolé, tal, não sei o quê. E é aquela história do picolé. E aí um cara passou por mim e falou, cara, qual é o teu nome? Eu falei, Pedro. Ele falou, Pedro Salomão? Eu falei, Pedro Salomão. Ele falou, ó, vim aqui só para te dizer um negócio. Suas palavras são justificadas pelos seus atos. Eu te sigo, te acompanho. E muito bonita a forma como você tratou o cara. Pô, meu dia foi preenchido. É a ideia de que não vale você rezar. Não vale você ficar só com as mãozinhas assim pro alto se você não pratica. E quando a gente pensa em fé, num quesito mais macro, numa definição mais macro, fé nada mais é do que intuição. Se a gente acha que fé é uma palavra pesada, a gente pode substituir por intuição. E fé ou intuição é basicamente a capacidade que a gente tem de esperar. Esperar por alguma coisa que a gente não tem certeza ou que a gente não pode provar que vai acontecer. Você imagina, no mundo é difícil a gente esperar por coisas que a gente sabe que vão acontecer, né? A gente já não consegue nem mais esperar por um encontro. O avião, né? O avião, Pedrinho. O avião? Né? Pô, agora, tá todo me mandando agora essa ideia do avião, né? Falei assim, pô, tá vendo? Você falou tanto que agora os caras têm que esperar para entrar e tal. Eu falei, pô, mas precisou da pandemia, eu tô há 3 anos nos aeroportos falando sobre isso, né? Mas eu ria muito. Como que a gente não consegue esperar pelas coisas que a gente sabe que Felipe Irmão, um beijo, Gabi Bassols, querida amiga, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina pelas coisas que a gente não pode provar que vai acontecer. Por isso que tem virado um enigma tão grande a gente falar de fé agora, a capacidade de esperar.
que é o subtítulo do meu terceiro livro, né? Se chama Valor Presente, a estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez. Ela passa basicamente por esse exercício de fé, né? De E, esperar que as coisas aconteçam, de e entender que Pedrinho, não é o tempo do mundo. e esperar agindo, né? Que é isso que você está querendo, né? Agindo. Agindo o tempo inteiro. Você sabe que eu tenho dito que eu acredito muito na força das palavras, né? E eu acho que a frase que eu mais escutei nos últimos tempos era das pessoas dizendo: para o mundo que eu quero descer. Aí eu acho que os anjos no céu disseram amém, o mundo parou e está todo mundo em pânico de descer, né? Pelo contrário, as pessoas estão querendo que o mundo volte a se acelerar para que elas tenham de novo as bengalas, né, que a gente sempre teve para justificar o nosso desinteresse pelo ser humano. A pandemia, né, de Covid-19 foi precedida há muito tempo por uma pandemia de desumanização pela pressa nociva que a gente vive. Quando você me traz a ideia da fé, e eu corroboro com ela, dizendo que é a capacidade que a gente tem de esperar por alguma coisa, o que eu estou dizendo é que se a gente não se livrar de uma vez por todas dessa pressa, que não permite nem que nesse momento, né, em que o mundo parou, a gente aceite uma parada restauradora para se humanizar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente ficou muito incomodado com o isolamento, né, Maria? Todos nós. Todos nós aqui ficamos muito chateados, né, com toda essa ideia de perder o nosso direito de ir e vir. Aí a gente está saindo aqui no Rio, saímos do isolamento, né? E o mais engraçado é que, incomodados com isso, talvez tenha sido o maior incômodo que a gente já passou na história, né? Mesmo incomodados com esse isolamento, provavelmente a gente vai continuar a isolar pessoas emocionalmente das nossas vidas, né? Quantas pessoas que estão incomodadas pelo isolamento vão continuar isolando o porteiro do prédio, o gari da rua, o policial, vão continuar isolando seus filhos, né? Com tantas ausências com presença, quantos pais que isolam seus filhos emocionalmente nas telas de 5 polegadas porque não querem dar atenção para eles, quantos idosos, temas das nossas preocupações, né, originárias, vamos usar máscara pelos mais velhos, quantos nossos idosos ficaram isolados porque por conta da perda da sanidade, da audição, da visão, da saúde, a gente largou eles em casas de cuidados, em casa com cuidadores, né, em asilos. Então, assim, essa ideia de que o isolamento incomodou podia ser muito bacana para a gente tirar tantas pessoas do nosso isolamento. E como é que a gente tira? Com um sorriso, com um bom dia, com um oi, com um olhar afetuoso e caridoso, com uma resposta, né? com uma retribuição de um carinho que você recebe. E como a gente tem deixado de fazer isso por conta da pressa. A pressa que cega, a pressa que nos torna surdos, né, deficientes auditivos para as coisas que estão acontecendo no mundo. A pressa que nos torna mal-humorados. Porque o apressado, ele é atrasado, e o atrasado não tem tempo nem para sorrir. A pressa que nos afasta da caridade. Porque quando a gente aceita que ninguém pode, que a gente não pode esperar por ninguém, a gente começa a deixar de fazer a maior caridade que existe no mundo, que é doar o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Caridade é doar o que a gente não tem. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação da caridade. E o apressado, ele entra nessa loucura de chegar sempre quando as coisas já começaram, de não ter tempo para escutar, para enxergar, de procurar sempre atalhos. Repara só que o apressado, aquele que não consegue esperar, é aquele que entra no aplicativo e escolhe um caminho alternativo. Só que como o mundo é feito de atrasados e apressados, quando ele escolhe aquele caminho, também escolheram aquele mesmo caminho. O veloz, que é confundido com o apressado, na verdade, ele é o contrário do apressado. A velocidade é sim o comportamento que a gente precisa ter, inclusive, para saber esperar. Só que o veloz, ao contrário do apressado, é aquele que tem como dom maior fazer o tempo sobrar, não faltar. Ele não escolhe atalhos, ele escolhe aquele caminho que ele exercita, que ele conhece. Talvez por um percurso diferente, mas é aquele mesmo caminho. Ele conhece todas as nuances do caminho. Ele gosta do processo. Ele não está preocupado na chegada, no resultado. Ele escuta, ele observa. Então, a ideia de sermos velozes, mas não sermos atrasados, talvez seja a grande solução para a nossa capacidade de esperarmos. E aí sim, termos fé. Fé nada mais é do que a capacidade que a gente tem de esperar por alguma coisa que a gente não tem como provar que vai acontecer. Pedrinho, acabou. Eu tô aqui, eu escrevi um monte de coisa, marquei, que eu Não, falei, não.
Começou 9:07, não foi? Então tem mais. Exato. Tem uma parte aqui do livro, Pedrinho, que eu acho que, assim, é óbvio. Alguém botou aí, até o Edson, um aluno nosso querido, um exemplo de aluno que pega as dicas. Pô, eu indiquei alguns livros, ele já, pô, Maria, eu vou pegar, vou ler. Conhecimento é o além, né? Não é só o que a gente entrega na Microlins ou em qualquer lugar que a gente vai encontrar, é o além. E aí, no teu livro, a liderança que os mais jovens vão exercer no futuro depende do nosso exemplo de liderança hoje. Essa frase, quando eu li, me bateu, eu grifei e falei, meu Deus, que medo! Olha a responsabilidade. O livro é esse, tá, gente? Ó, Líderes, esse que eu tô falando aqui. E é uma responsabilidade, né, Pedro? Quando a gente começa a pensar, caramba, se eu quero que muita coisa mude nesse país, eu preciso começar com os meus filhos, com os meus colaboradores, com a forma que eu trato as pessoas, porque se eu quero mais respeito, menos corrupção, menos. O que eu estou fazendo para ser um movimento? Essa frase foi, eu confesso a você, que eu li, reli, falei, caramba, deixa eu rever o que eu preciso fazer, porque eu quero um futuro melhor, né? A gente tem, aí é uma ótima fase para fechar uma reflexão como essa, assim, nossa, né? Jô, querida, uma pessoa muito importante na minha vida. Um beijão para você, querida. Você sabe que quando a gente pensa na liderança que a gente vai deixar, a gente pode também, essa frase, ela pode ser substituída por uma outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte: eu não sei se a gente vai conseguir deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? A Maria para Ju, para o Bento, para Maria, mas a gente pode com certeza deixar filhos melhores para esse mundo, né? E eu acho que no exercício da liderança é um pouco o que a gente tem que fazer. E se eu pudesse resumir isso numa única reflexão, assim, seria o seguinte: a gente aprendeu, ou a gente tem aprendido, né, que a liderança ou o ensinamento vem através da dor. A gente tem tido uma predileção pela dor e talvez por isso uma pandemia como essa gere tantas reflexões. Que triste a gente ter que passar por uma pandemia para entender tantas coisas. E o pior, me parece que a gente não vai entender tantas coisas assim e daqui a pouco a gente vai estar torcendo inconscientemente para que o mundo pare de novo e quem sabe uma pandemia ou uma Covid-20, Covid-21 traga outras reflexões para a gente. Por quê? Porque enquanto a gente ficar preso à ideia de que a gente só aprende através da dor, a gente não consegue descobrir ou despertar para o outro extremo, que também ensina, e que aí sim perpetua uma nova forma de liderar, que é através do amor. Porque no meio do caminho a gente não aprende, a gente só aprende na dor ou no amor. E por que a gente tem escolhido a dor? Porque o ser humano é desprovido de qualquer sentimento. Não, não é nada disso. A gente tem escolhido a dor porque a dor está correlacionada, ou ela endossa esse nosso comportamento de pressa, porque a dor ensina por si só. Quando meu filho aprende através da dor, eu não preciso praticar nada. Quando o meu jovem aprende através da dor, a única coisa que eu preciso fazer, de repente, é consolar. Se uma criança tem que aprender que não pode botar a mão no fogo, eu deixo ela queimar o dedinho dela, ela aprende através da dor. Eu vou passar um lebacetinho ali e vai ficar tudo certo. Agora, se eu quiser usar o amor, em vez de deixar ela ter aquela experiência, eu vou ter que explicar, eu vou ter que pensar numa narrativa, eu vou ter que usar falar uma criatividade. 30 vezes a mesma coisa para ela aprender. E diante da criatividade ou na necessidade de criar argumentos, fórmulas, histórias, eu vou criar uma cumplicidade. Eu conto essa história que foi para o livro, né? Então eu gostei muito desse caso com o Bento, meu filho, que está aqui. O Bento aprendeu a rotar durante a pandemia. E eu tive que explicar para ele que ele não podia rotar, né? E nesse dia ele já rotou umas 3 vezes na mesa e tal. E eu falei, meu amor, apesar de sermos uma família árabe, né, Tula? A gente aqui não pode fazer isso, filho, é feio. Ele falou, papai, mas eu aprendi. Eu falei, eu sei, filho, sabe qual é o problema? Como você aprendeu, você transformou isso num hábito e agora vai ser difícil a gente tirar, mas o papai vai te ajudar. Ele falou, tá bom, papai. E naquela semana ele arrotou todos os dias de manhã na mesa. Passou um tempo. Na semana seguinte, eu falei, meu Deus, eu tenho que criar um outro argumento. Eu falei, Bentinho, já sei. Sartém, em árabe, a gente fala saúde depois do arroto, né, Luiz, meu irmão? E aí eu parei, aí eu falei, Bento, eu já sei, meu amor. Papai vai te avisar toda vez que a gente sentar na mesa antes. Aí quando a gente sentava na mesa, falou, olha, não pode arrotar. Ele, papai, ainda bem que você me lembrou. E assim foi por mais uma semana, uns escapuliram, outros não. E eu sempre falando, com afeto, com carinho, a gente vai conseguir, filho. Vamos deixar isso de lado. Até que um belo dia, umas 3 semanas depois de eu ter falado umas 40 vezes, o Bento levanta para ir no banheiro. Ele vai no banheiro, a luz, no meio do café da manhã, ele vai no banheiro, a luz apagada, não escuta o barulho da tábua, nem da descarga. Ele sai, eu falo, filho, você esqueceu de apertar a descarga, não acendeu a luz e não levantou a tábua.
Pô, Betão. Ele falou, mas papai, eu não fui fazer xixi. Eu falei, como que não? Eu falei assim, não, papai, eu fui arrotar. Aí naquele momento eu dei um abraço nele, ele falou, viu, papai, eu aprendi. Eu falei, filho, você aprendeu através do amor. Para a gente chegar nesse estágio, a gente criou uma relação de cumplicidade, de amizade. E aí eu, que estava me predispondo a ensinar, aprendi mais do que ele. Aprendi Perfeito, o Pedrinho. positividade. A diferença que existem entre essas duas fórmulas é que se o Bento aprende pelo amor, quando ele for liderar, ele vai ensinar pelo amor. Né? Se ele aprende pela dor, ele vai ensinar pela dor. A gente tem escutado esse discurso encapsulado da nossa geração, de uma geração acima da nossa. Lu, querida, minha irmã, amada, a gente já se encontra, né? A gente tem aprendido através das gerações que vieram antes da gente, de que se os nossos jovens tivessem sofrido o que a gente sofreu, tivessem passado pelo que a gente passou, seriam muito melhores, teriam ética e moral. Como se a gente vivesse num mundo recheado de ética e moral. Como se a nossa geração tivesse dado Deu certo. Não, certo. não deu. O mundo que a gente vive é amoral. Então não vem com essa ideia de que deu certo. Se não Aí, deu certo, Pedro. vamos escolher o amor. Como eu acho que o mundo precisa muito mais de amor do que de dor, eu tenho preferido essa escolha. Eu acho que se a gente fizer esse caminho com os nossos jovens, a gente vai construir um mundo melhor. Ai, Pedro, amor, muito obrigada. Olha, eu, sem brincadeira, tô nas nuvens, já falei isso para você, é um presente. O que você fez comigo é exatamente o que esse rapaz parou com você. Quando eu te conheci na Bienal, você veio falar comigo com carinho. Poxa, Maria, que bacana, você gostou? Muito verdadeiro. A tua aceitação de estar aqui. Olha, eu só tenho a te agradecer e compartilhar. Sigam, aprendam. Tem coisas que a gente consegue aprender apenas te ouvindo, apenas fazendo uma reflexão e falando, cara, eu vou praticar isso que ele falou. Então fica aqui, ó, gratidão por esse momento, por essa 1 hora aí. Pelo carinho, foi um prazer enorme começar o dia com você. Você é uma pessoa muito especial, Maria, você com tua família, com esse astral, e que a gente consiga sair todos, consigamos sair melhores dessa. Amém. Tanta gente querida aqui, olha, meu beijo, Tula, Verdade. você aqui. André, obrigado pelo carinho. Alô, Beijo. muita gente legal. O Dr. Veit, esse aí, Ah, maior, adoro, incrível. adoro. Beijo. Belzinha, Muito eu não consegui nem ver, peço sempre perdão, eu fico tão focada. Minha filha uma vez mandou um beijo aqui e eu não dei, ela ficou chorando depois. É porque eu não consigo. Lucas, um monte de gente bacana, mas eu fico tão compenetrada e aprendendo, né, Pedrinho? Vai ficar Gente, gravado aí. obrigada. Obrigado, meu Vou deixar amor. gravado. Um beijo no coração, um beijo para todos. Obrigado, tá? Obrigado a todos Eu que vocês. agradeço. Fiquem com Deus. Cuidem. Amém. Beijo, beijo.